Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e trago-vos hoje um tema motivado por uma notícia trágica. 2024 foi o ano em que morreram mais trabalhadores humanitários. Segundo as Nações Unidas, foram 377 em 20 países. Um número sem precedentes, como alerta a organização. Vamos tentar perceber não só porque é que assim é, como as consequências que isso tem, e para tal convidei para este episódio a pediatra Mónica Costeira, que é trabalhadora humanitária, ativista e escritora, e que nos aceitou simpaticamente, e portanto agradeço. Olá, Mónica, bem-vinda. Olá, Pedro, obrigada. A edição técnica deste episódio cabe ao Tomás Delfim. Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. A primeira coisa que eu pergunto à Mónica, e dado que este aumento de 2024 foi já um aumento, morreram mais 100 pessoas, mais 100 trabalhadores humanitários do que em 2023, e 2023 já tinha representado um aumento muito grande em relação a 2022. Conseguimos perceber o motivo para estes números tão negros? Então, apesar destes números refletirem, tal como disseste, as mortes em cerca de 20 países, sem dúvida que o genocídio em Gaza impulsionou este aumento de vítimas. Já sabemos que Gaza é o local mais perigoso para trabalhadores humanitários, e a verdade é que desde outubro de 2023 foram registadas 408 mortes de trabalhadores humanitários, tornando realmente um local não desejado para qualquer pessoa que seja civil ou trabalhador humanitário. É sempre importante dizer que realmente, quando nós falamos de mortes de trabalhadores humanitários, também estamos a falar de mortes da população civil. São duas coisas que estão muito associadas. Para não falar do número de civis e trabalhadores humanitários que também têm sido feridos, raptados e atacados, e muitos deles mesmo detidos de forma arbitrária. E portanto tem-se notado como que uma criminalização do trabalho humanitário, associada a muitas campanhas também de desinformação, que estão relacionadas com muitas das narrativas que ouvimos cada vez mais extremistas e radicalistas, e que acabam por condicionar, na minha opinião, este número e esta impunidade face a quem causa estas mortes. E, na medida em que, segundo as informações da ONU, 95% destas vítimas mortais são trabalhadores humanitários locais, portanto os que estarão, presumo eu, em melhores condições para ter uma ligação às comunidades a quem apoiam, eu presumo que esta perda deve dificultar muitíssimo o trabalho, porque mesmo que haja, óbvio, e haverá com certeza, trabalhadores humanitários deslocados, que vêm que estão noutros países, como aliás a Mónica já esteve nesse papel, mas presumo que os locais sejam essenciais, de facto, para conseguir prestar-se ajuda, para se conseguir até compreender as necessidades das populações, não é? Completamente, concordo completamente, Pedro. Os trabalhadores humanitários locais são o verdadeiro pilar da assistência humanitária, são, para mim, os verdadeiros heróis neste mundo. E a verdade é que acabam muitas vezes por receber até muito menos cobertura mediática. A verdade é que muitas vezes, quando há a morte de um trabalhador humanitário internacional, é logo mencionada, e estas pessoas que estão na linha da frente
todos os dias, muitas vezes anos, a vivenciarem esta realidade dura, não só no dia a dia, no trabalho, mas também quando regressam a casa, não têm o reconhecimento que merecem. E isto é assustador, porque quando vamos, por exemplo, no meu caso, não é, que trabalho com a Médicos Sem Fronteiras, quando vamos para o terreno, vamos trabalhar com 80%, 90%, talvez em alguns projetos ainda mais, trabalhadores nacionais, e portanto sem eles nada se consegue fazer. Tal como disseste, são eles que conhecem o contexto, são eles que conhecem a população e as suas necessidades, são eles que conhecem como se conectar com a população, e é assustador que realmente que estejamos a caminhar por um trajeto em que estas pessoas são vítimas de violência, pessoas que deviam receber reconhecimento e mérito, e pelo contrário. E acabam por ser as vítimas esquecidas, não é? Tem muito menos atenção mediática, como dizias, do que quando um estrangeiro, ou sobretudo para a nossa... Para a nossa paisagem mediática, sobretudo se for um estrangeiro e um ocidental, recebe muito mais atenção do que os que estão de facto em terreno próprio. Por outro lado, nós também vemos ao longo dos últimos tempos e uma maior dificuldade na vida destas pessoas. Ouvimos falar não só desta violência crescente, uma vez que o recorde de 2024 infelizmente não é caso único, insere-se numa tendência que já vinha atrás, como por outro lado também ouvimos informações de redução muitas vezes das verbas que os países estão dispostos a despender nesta missão, que é a missão da ajuda humanitária. Porquê é que isto tudo se passa assim, e em que medida é que é hoje muito mais difícil do que há alguns anos ser um trabalhador humanitário, o que apesar de tudo ainda há quem se ofereça para fazer? E na minha opinião, muito pessoal, eu acho que tem a ver com o facto da história ser cíclica e de rapidamente nos esquecermos do porquê da criação do direito humanitário internacional. Portanto, o direito humanitário internacional foi criado depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, com a Convenção de Genebra, em 1949, e pretende proteger quaisquer civis e trabalhadores humanitários em zona de conflito. E, portanto, foi criado depois de nós termos presenciado todo o sofrimento, não é, que um conflito pode causar numa população. E o que para mim é assustador é que realmente parece que a história se está a repetir, parece que nos estamos a esquecer do porquê deste direito ter sido criado, e esquecemos que não há falta de estruturas legais, sejam convenções internacionais, sejam mesmo as leis nacionais, para proteger o pessoal humanitário e a população civil. Mas na verdade o que está a acontecer é que os violadores destas mesmas convenções, os criminosos, não é, que continuam a perpetuar este tipo de negligência face à população civil e aos trabalhadores humanitários, não estão a ser penalizados e continuam a passar impunes face a todas estas atrocidades. E acho que isso é que é mais assustador, pelo menos para mim, e realmente acho que é crucial que nós possamos aprender com a história e não retroceder, porque efetivamente é aquilo que acho que está a acontecer, é um retrocesso de ganhos essenciais nos direitos humanos, nomeadamente estes que referi. O próprio direito internacional humanitário também parece ter perdido valor para os governos de muitos países. Julgo que, confirmarás se estás de acordo ou não com o que vou dizer,
os governos têm muito menos pejo, muito menos vergonha até, se quisermos, hoje, de violar de forma flagrante o direito internacional humanitário. Veja-se o exemplo da faixa de Gaza, de que já falámos, que é apenas um de vários no mundo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O exemplo da faixa de Gaza é se calhar aquele mais paradigmático, não é? Por se tratar de um genocídio que está a ter transmissão em direto para todo o mundo. Nós sabemos quem são os culpados e continuam impunes e não penalizados, nomeadamente por governos, e é tudo um jogo de ganância, de poder, nomeadamente poder económico e territorial. E isso realmente é assustador, não é? A medida que tomou o governo do Trump relativamente ao fim da USAID. Sim, eu também queria, exatamente, também queria ir aí, porque sendo toda a ajuda humanitária importante e não sem se desvalorizar a que cada país consegue prestar, é evidente que nem todos têm a mesma dimensão. E neste caso o fim não se trata apenas de uma mera redução de verbas, trata-se na prática quase do desmantelamento inteiro de um departamento, de uma agência do Estado, que é a agência destinada precisamente à ajuda internacional, à ajuda ao desenvolvimento, à ajuda humanitária. O que eu te perguntava em relação a isso seria: isto pode fazer escola e outros países podem seguir? Portanto, pode uma coisa, por um lado, queria te perguntar sobre o impacto, uma vez que os Estados Unidos têm a dimensão que têm, e por outro lado, se há o risco disto fazer escola. Sim, começando pelo impacto, o impacto é colossal, porque a USAID é uma das principais agências de ajuda humanitária no mundo, e portanto colocar fim a esta agência é causar um desastre humanitário, em que vai haver uma redução muito significativa da assistência humanitária. Estamos a falar de populações que já de si são extremamente vulneráveis e cujas necessidades humanitárias não estão neste momento a ser de qualquer forma preenchidas. Então, com o fim deste apoio financeiro, podemos esperar mesmo um desastre. E um desastre porque basicamente nós estamos a falar que em qualquer situação de crise humanitária nós temos crianças, temos grávidas, mulheres, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas que são dependentes da ajuda humanitária para sobreviver, e a verdade é que, havendo este corte, colocamos estas pessoas numa situação de muita vulnerabilidade, não é? Imaginemos um doente crónico de deixar de ter acesso à sua medicação, nomeadamente, por exemplo, pessoas com HIV, pessoas com tuberculose. Estamos a falar de doenças que são doenças infecciosas e, portanto, de um problema que será de saúde pública. Portanto, não engane-se quem achar que isto será algo que só terá impacto nestas populações mais vulneráveis, porque isto não é verdade. Existe algo que se chama saúde global, não é? E a saúde não se consegue restringir a determinados grupos. E o facto desta medida, por exemplo, acabar com campanhas de vacinação de doenças que realmente já foram algumas delas até erradicadas, que já têm taxas de transmissão baixíssimas, isto coloca em risco a saúde da nossa espécie, não é simplesmente a saúde de grupos vulneráveis, não é, que estamos a falar. E para mim isso é que é assustador, porque a assistência humanitária, para além desta atuação e desta prevenção e tratamento de várias doenças, também muitas vezes possibilita o acesso à água potável, o acesso a alimentos. E se nós falarmos, por exemplo, da limitação da água potável, vamos retroceder para um mundo em que doenças transmitidas por água contaminada vão aumentar e que são altamente perigosas
para os humanos, e não pensemos que as pessoas, logicamente, nós todos procuramos sobreviver, e aquilo que eu acho que vai acontecer com isto tudo é que efetivamente as pessoas, estando expostas a mais insegurança, fome, doenças, conflito, o que vai acontecer é que vão continuar a tentar migrar, como é lógico, na procura de melhores condições, e portanto vamos ainda aumentar mais este fluxo migratório, sendo que as políticas migratórias já são o que são, já não respeitam a dignidade destas pessoas, e portanto para mim é verdadeiramente assustador o impacto que esta medida poderá ter. Qual era a outra questão? Desculpa, Pedro. Não, a outra questão era se esta, uma vez que nós sabemos que o que se passa nos Estados Unidos influencia o mundo inteiro, e isso continua a ser verdade, ainda por mais que haja uma consciência crítica no mundo valado, ou em algumas partes do mundo, relativamente a Donald Trump e ao seu governo, o certo é que o que se passa nos Estados Unidos costuma fazer escola. E a minha pergunta era se prevês que esta decisão dos Estados Unidos possa incentivar de alguma forma outros países a também reduzirem os seus gastos com a ajuda humanitária, nomeadamente num mundo onde as dificuldades económicas, nomeadamente esta semana com o anúncio das tarifas selvagens dos Estados Unidos de novo, e também um mundo em que, pelo menos na nossa parte do mundo, aqui na Europa, se anda a falar em reforçar gastos de defesa, preparar-nos para uma era em que a grande paz que imperava desde pelo menos o final da Guerra Fria e na Europa praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial parece estar a chegar ao fim. Em que medida é que tudo isto pode levar de facto a uma desgraça ainda maior, em que mais países comecem a cortar estes orçamentos? Eu concordo plenamente contigo. Eu gostava de não acreditar. Eu preferia que me viesses desmentir. Sim, mas infelizmente lá está, aquilo que se tem visto é que realmente tem havido cada vez mais narrativas que apoiam muitas vezes estes discursos contra a população migrante, contra a população que vem da África subsaariana, do Médio Oriente, discursos xenofóbicos, racistas, e que portanto tentam de alguma forma desumanizar estas pessoas para que depois se possam tomar atitudes deste género, que esqueçam, não é? Que estamos a falar de mortes de pessoas, para que a população fique de certa forma em paz com aceitar este tipo de atitudes. Eu acho que é muito importante nós tentarmos quebrar estas narrativas e humanizar estas pessoas que estão a sofrer, não é? Tu falaste ainda há pouco da Guerra Fria, não é? E o mesmo da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que estes foram conflitos que tiveram um grande impacto a nível mundial, precisamente por narrativas de desumanização das populações que eram alvo de violência. E, portanto, fizeram a população civil acreditar que estas pessoas não eram quase seres humanos, para permitirem perpetuar violência. E a mim custa-me muito perceber que isto está a voltar a acontecer, e então tento no meu dia-a-dia, como contactei com estas populações carenciadas e vulneráveis, humanizá-las e contar histórias das suas vidas, para que nós possamos perceber que realmente são pessoas como nós, e que as nossas decisões têm impacto na vida de tantas pessoas que estão em outros lugares do mundo e que nós se calhar não conhecemos. E eu espero e quero acreditar que nós podemos usar o nosso poder enquanto população
civil, o nosso poder cívico, nomeadamente com atos de ativismo, com o nosso voto em consciência por políticos que efetivamente se preocupem com estas temáticas e que não concordem com estas atitudes, mas não sei se esse será o caminho que iremos tomar. Eu queria, a um nível mais pessoal e precisamente também pegando na maior dificuldade, na dificuldade crescente que há em fazer este trabalho, o risco mesmo de vida, como vimos, que o trabalho humanitário cada vez mais encerra, eu vinha perguntar-te, e aqui é uma nota também pessoal, uma vez que tu própria és uma trabalhadora humanitária, o que é que leva... por um lado, o que é que leva uma pessoa a ter esse impulso de querer fazer este trabalho com todas as dificuldades que ele tem, e também se o atual contexto pode levar, e como é que isso se combate, talvez, a uma perda a uma dificuldade de recrutamento, a uma dificuldade de que haja pessoas a querer ir, porque se eu leio uma notícia como esta, naturalmente há aqui um instinto de defesa que pode levar as pessoas a dizer, então eu não quero, eu adorava, até tenho esta vocação, mas o risco é demasiado, não é? Tenho família, tenho a minha vida, isto é complicado. Como é que encaras isto? E como é que, numa nota mais pessoal, como é que uma pessoa tem este impulso de querer ir fazer este trabalho? Para mim, e acho que para a maior parte dos trabalhadores humanitários, aquilo que nos motiva é o impacto que o nosso trabalho tem nestas populações. Estamos a falar de cenários onde há muita carência e, portanto, nós com coisas muito, muito simples e muito básicas do nosso dia-a-dia, nomeadamente na área da saúde, conseguimos salvar muitas vidas e trazer esperança em locais que parece que já não têm esperança, não é? Que já estão, de certa forma, a sentir-se abandonados pelo mundo. E realmente o sentir o impacto que o nosso trabalho tem é algo que é incomparável, é uma gratidão que sentimos por poder, de certa forma, prestar esta assistência e trazer esperança a estas pessoas, que acho que todo o resto se dilui para mim, nomeadamente em termos de medo, de insegurança. E acho que também tento me focar muito no facto de perceber que eu sou uma pessoa como qualquer outra, nomeadamente como estes trabalhadores humanitários dos locais onde vamos intervir. Sou outra pessoa qualquer como um civil palestiniano, um civil iemenita, e portanto até que ponto é que eu não irei recusar usar o meu privilégio para prestar assistência a estas pessoas que muitas vezes não têm outra opção, e isto é o que acontece, muitas delas não têm opção sequer de fuga. Já sabemos como é que funcionam os pedidos de asilo, e há muito a fazer relativamente a isso, e portanto estas pessoas ficando nos seus países a viver em condições absolutamente horrendas, eu penso bem, como é que conseguem, como é que têm resiliência para continuarem a trabalhar no seu dia-a-dia, a prestar cuidados de saúde de qualidade, e eu, quem sou eu para desistir ou para não ir? Eu penso muito assim e inspiro-me muito nos trabalhadores humanitários locais que conheci e com quem interagi, e realmente lembro-me do meu privilégio, da oportunidade que tenho de muitas vezes ir para estes locais e depois voltar para casa, e estas pessoas, como eu já disse anteriormente, são verdadeiros heróis. Estão ali num hospital a prestar cuidados médicos a crianças e depois chegam a casa e têm os seus próprios filhos doentes que não têm acesso à saúde, muitas vezes, não é? E isto é frustrante. São pessoas que vão trabalhar e que quase diariamente têm que lidar com luto,
que muitas pessoas que se não fosse o trabalho humanitário, estavam desempregadas. E isto é uma das consequências destes cortes de financiamento da ajuda humanitária, não é? Porque muitas destas populações em países em conflito e em guerra, a única forma de terem um emprego é com a assistência humanitária. E portanto, ter um emprego, não é? Possibilita-lhes ter rendimento para poderem comprar comida, poderem ter um abrigo, poderem pagar saúde, pagar educação, não é? Porque não vivem a maior parte das vezes em estados sociais e portanto não há saúde e educação gratuita para todos. Pelo contrário, há uma destruição destes sistemas e portanto o emprego é algo de vital importância e isto notou-se muito, como disseste, grande parte dos trabalhadores humanitários são trabalhadores humanitários locais e portanto não têm outra opção de emprego muitas vezes. Passo que eu chego aqui em Portugal, não é? Consigo trabalhar aqui, muitos deles não tendo trabalho com determinadas ONGs, ficam mesmo em situações de extrema vulnerabilidade. Enfim, é um panorama difícil num mundo onde se torna mais complicado e talvez menos atrativo prestar este tipo de serviço, mas onde ele é, diríamos, tão preciso ou mais do que nunca. Sem dúvida. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, pelo que vou fazer à Mónica a pergunta que faço a todos os nossos convidados do Mundo a Seus Pés, que é esta: se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer tipo de restrição, para onde é que irias e porquê? Então, iria para, eu penso que neste momento iria para a Palestina. Sem dúvida. Para Gaza? Para Gaza, sim, para Gaza. Sem dúvida, e pronto, acho que é subjacente a razão, não é? Lá está, sou movida por impacto e neste momento como pediatra sinto que é o local onde teria mais impacto o meu trabalho. Porque realmente o número de crianças que têm sido assassinadas, feridas, detidas, etc., está a ultrapassar qualquer número que nós pudéssemos imaginar, e é muito frustrante estar aqui quando sinto que isso está a acontecer, não é? Então seria um bocadinho isso. Muito bem, eu não vou dar uma sugestão de viagem, mas vou dar uma sugestão de leitura. Se tu vivesses o que eu vi, é o livro da Mónica Costeira, disponível na Atlantic Bookshop, um livro que nos transporta numa viagem a distintas realidades vividas no Sudão do Sul, no Iémen e nos campos de refugiados da Grécia. É uma obra ideal para quem quiser saber mais sobre o que é o trabalho humanitário. São histórias de coragem, determinação, esperança e amor que nos mostram, no fundo, também o melhor que há no ser humano. Agradeço muito à Mónica ter participado neste episódio, agradeço também ao Tomás Delfim pela sonoplastia e, sobretudo, a si, ouvinte, que está desse lado a acompanhar-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 8 dias com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Ah, Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.